Bem, amigos da Turing TV, nós vamos começar a nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, vocês vão ver inicialmente o slide da criatividade do povo brasileiro. Olha aí, ó, o cooler dele quebrou e ele colocou um ventilador numa fita, foi perfeito. Aí assim, a nossa primeira aula são sistemas numéricos. Essa aula é do professor Marcos, que é um gênio, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Ele é realmente um professor espetacular e ele é meu orientador direto aqui na faculdade. Eu agradeço muito a oportunidade de ser orientado por ele. E nós estamos falando inicialmente da cadeira de arquitetura de computadores. Bem, as bases numéricas. O sistema numérico que a gente utiliza no computador é o sistema posicional, que também se assemelha ao sistema decimal. O sistema decimal é posicional. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que eu tenho uma pessoa que eu chamo ele de zero à esquerda. Então essa pessoa que é o zero à esquerda, ele não tem valor, quer dizer que o zero colocado à esquerda, tanto faz como tanto fez, não tem problema eu colocar um zero à esquerda. Mas um zero à direita tem todo o problema, tem toda a dificuldade de você ter que acrescentar um valor ainda maior, elevado a 10, naquele numeral que está surgindo ali. Então, o que acontece? O exemplo que eu coloco aqui na aula é o número 232.000, é completamente diferente do número 232. Então, vocês percebam que a posição dos números é muito importante. Um exemplo de sistema não posicional é o algarismo romano. Se vocês colocarem os algarismos romanos em qualquer posição, você ainda vai entender o número. Bem, na aula 2, no slide 2, nós temos aqui a base 2 e a base 10. A base 2 seria exatamente o que o computador lê. O computador, ele usa o binário, que é a primeira forma, é a forma mais básica de guardar uma informação, é a forma mais simples. É uma lâmpada acesa ou apagada, é uma coisa magnetizada ou desmagnetizada, é uma coisa queimada ou não queimada. Então, no momento em que nós consigamos determinar o que é o sim ou não, nesse caso do binário, a gente consegue determinar o bit. No caso, por exemplo, da base 10, eu coloco aqui o exemplo, que é o número 2879. Então, vamos desmembrar esse número. O 9 vezes 10 elevado a 10, mais o 7 vezes 10 elevado a 1, mais o 8 vezes 10 elevado a 2, mais o 2 vezes 10 elevado a 3. Da mesma forma, nós temos exatamente a base 2, que o número 2, assim como o número 10, não aparece, não existe um símbolo para o número 10 na base 10, e não vai existir o número 2 na base 2. Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, o número 1011 na base 2. O número 1011 na base 2, ele é exatamente 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 3. Então, a partir de agora, a gente vai aprender a fazer essa conversão de número decimal para número binário. Primeira coisa de tudo, se a gente sabe que não vai poder ter o algarismo 2, só vai poder ter o algarismo 0 e 1 na base 2, então a gente vai dividir tudo por 2, para que não exista nenhum número sem ser dividido por 2, que aí vai resultar entre ou 0 ou 1. Então, o algoritmo eu coloquei aqui no slide, vocês dão uma olhada, mas nada melhor do que a gente vê na prática. Esse número grandão que eu coloquei aqui, 175.438, eu divido ele por 2. Ele é um número par, então com certeza o resto dele é 0. Eu vou guardando os restos aqui embaixo, tá? Aí eu pego o número
87.719 divido por 2, ele é um número ímpar, então eu guardo 1 do resto aqui. E vou fazendo isso sucessivamente, até eu chegar no final, tá? Até eu chegar aonde acaba o número. Na hora que eu pego todos esse resultado também entra, tá? Vocês vão ver que às vezes o resultado dá 0, então não precisa entrar porque ele vai ficar um 0 à esquerda. Mas esse resultado aqui deu 1, então ele vai precisar entrar na conta, tá? Aí eu pego todos esses números obtidos, inclusive o último resultado, e coloco ele de forma inversa. E aí eu vou ter esse número grandão aqui na base 2, exatamente o correspondente a esse na base 10. Já a conversão de decimal para outra base. Você vai dividir o número decimal pelo valor da base. Então, independente de ser um número que você queira, você pode fazer exatamente a mesma coisa na base que você estiver trabalhando. Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui direto no exemplo. Eu quero na base octal. A base octal, exatamente 8. Aí não tem o número 8, não, tem 0 até 7. Então, na base octal eu tenho o mesmo número, aquele que eu fiz em binário, e eu vou dividi-lo por 8. O resto vai ser 6. Vou continuar dividindo, vai dar um resto 1, resto 5, resto 6, resto 2, até que o resultado deu até o resto 5, até que o resultado deu 0. Então aqui é 0, eu poderia colocar aqui um 0 à esquerda, mas não importa, não coloquei, porque o resultado está aqui, ó. Eu peguei um número e inverti, e coloquei base 8. Então isso você faz para qualquer base. A base hexadecimal. Nós vamos também transferir o número da base 10 para a base hexadecimal. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter o 0 ao 9, tá? Mas existe o número 10? Não. Não existe o algarismo do número 10? Não. Então a gente chama o algarismo do número 10 de A, o 11 de B, o 12 de C, o 13 de D, o 14 de E e o 15 de F. Fazendo isso, eu acabei de criar uns dígitos para aqueles números correspondentes. Muita gente vai pensar, vocês estão ficando doidos botando letra junto com o número. Mas é isso mesmo. Então, nós temos aqui o mesmo número, dividido por 16. Eu vou ter o resto 14, que corresponde ao E. Eu vou ter o resto 4, que na base hexadecimal corresponde ao 4, exatamente. Eu vou ter o resto 13, que corresponde ao D. Eu vou ter o 10, que corresponde ao A, e o 2, que corresponde ao 2, e aqui vai dar o 0. Eu poderia colocar o 0 aqui atrás, mas eu não pus. E aí eu coloco tudo na ordem inversa. 2, A, D, 4, E na base 16. Então vocês viram que se eu inventar uma base 3, eu vou dividir por 3 para transformar nessa base. Se eu inventar uma base 9, eu vou dividir por 9. Mas essas bases que eu mostrei para vocês são as que são mais usadas na computação. A conversão de binário para decimal. A gente fez as divisões por 2 de decimal para binário, agora a gente vai fazer o sentido inverso. É muito semelhante do que a gente faz naturalmente na base 10. Você separa os dígitos, você determina as potências da base, você multiplica os dígitos pela base elevado à potência da base e você soma os resultados. Então vamos para o exemplo logo, né? O exemplo é que mostra muito melhor. Tem esse número binário, tá? E eu vou transformar para decimal. Então eu vou separando os dígitos. Ó, eu botei o 0 aqui, o 1, o 0 e 1. Separei todos os dígitos. E aí eu vou colocar vezes 2 elevado a 0, que o 2 é a base do binário, vezes 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 3. Então eu vou subindo exatamente o que é característica do sistema posicional. Aí eu vou fazendo as contas. 0 vezes 2 elevado a 0 dá 0. 1 vezes 2 elevado a 1 dá 2. 1 vezes 2 elevado a 2 dá 4.
1 vezes 2 elevado a 3 dá 8, 0 vezes 2 elevado a 4 vai dar 0, e 1 vezes 2 elevado a 5 vai dar 32. Então eu vou somar 32 com 8, com 4, com 2 e eu vou conseguir 46. Então esse número corresponde ao número 46 na base decimal. Continuando a conversão de qualquer base para decimal. É a mesma coisa, agora nós estamos generalizando. Aqui está o algoritmo, eu deixo para você poder estudar e vamos fazer logo na prática. Eu tenho esse número bem grandão, tá? E eu vou colocá-lo separadamente, todos os dígitos. Ó, o C equivale a 12, o 7 equivale a 7 mesmo, o 5, 5, o B a 11 e o F a 15. Então, vocês veem que eu peguei esses números correspondentes ao valor deles na decimal, vezes 16 elevado a 0, é exatamente a mesma coisa, só que agora eu estou na base hexadecimal, e aí eu vou colocando na potência 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui estão os resultados, eu fiz isso na calculadora previamente, para vocês não terem muito trabalho. E aí o resultado da multiplicação de 12 vezes 1 é 12, de 7 vezes 16 é 112, e aí vai, vocês vão perceber que a multiplicação são os resultados, e a partir desses resultados eu vou ter a soma desses elementos dos resultados que vai me dar o número correspondente. Está aqui o resultado, tá? Na base octal, esse número na base octal, eu dividi em as posições como se fossem colunas de tabela, coloquei a base em todos eles e fui multiplicando o elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4 e elevado a 5. Os resultados dessas multiplicações e o resultado das multiplicações totais do 6 vezes 8 elevado a 5, do 0 vezes 4.096, que é 8 elevado a 4. E aí eu vou obtendo esses resultados aqui embaixo e vou fazer a soma. Opa, esqueci a soma, na edição eu vou colocar o valor da soma aqui para vocês. Como cortar caminhos? Octal para binário. Como é que é isso? Isso é baseado no fato de que, por exemplo, o número octal, ele é exatamente 2 elevado à terceira. Então, é uma forma de a gente simplificar, de a gente não ter que passar para a base 10, para depois voltar para a base que você quer. Por exemplo, eu quero octal para binário, eu não preciso transformar o octal em decimal, para depois pegar o decimal e transformar em binário, vai me dar mais trabalho. Então tem uma jogadinha, tem umas coisinhas que são importantes. Aqui é o algoritmo, eu vou mostrar logo o exemplo. Tá? No caso do hexadecimal, você vai colocar na sua cabeça essas 4 casinhas aqui, ó. Essas 4 caixinhas. E no caso do octal, você vai colocar na cabeça essas 3 caixinhas, tá? Porque o hexadecimal é 2 elevado à quarta e o octal é 2 elevado à terceira. Bem, o hexadecimal. O hexadecimal eu pego um número aqui binário, tá? E vou separá-lo de 3 em 3. Vocês lembram da caixinha? Certo? Então, é 3 em 3 porque 8 elevado à terceira. Separei. Eu estou preparando o número para poder transformar em octal. E aí eu vou pegar cada número, certo? E vou fazer alguma coisa com cada grupo desses, tá? Da mesma forma, para eu preparar para passar para hexadecimal, eu vou separar de 4 em 4, porque é 2 elevado à quarta. Ó. Da direita para a esquerda, eu estou separando de 4 em 4. Aqui eu poderia até colocar um zerinho aqui, não teria problema. Então, assim, de binário para octal, eu separei em 3 grupos de 3. E aí eu vou fazer o que corresponde cada dígito desses, separados em 3, em decimal. Então, 1, fazendo aquela conversão que eu já ensinei para vocês,
vai ser 7. 100, fazendo a conversão disso para na base 10, dá 4. 101, fazendo a conversão disso na base 10, é 2. E 101 é 5. E o 001 é igual a 1 mesmo. Porque na base 2 e na base 10, tanto 0 quanto 1 são o mesmo valor, certo? Agrupando-se, a gente agrupa os dígitos, nós sabemos então que esse número em binário, ele corresponde a 15.247 em octal. Bem, fazendo o caminho inverso disso, eu posso pegar dígito por dígito e eu vou dividir por 2, lembrando que eu tenho que colocar sempre 2 colunas, não, 3 colunas, desculpa, eu tenho que colocar sempre 3 colunas. Por quê? Porque eu quero conseguir 3 dígitos aqui. Da mesma forma que eu pego o número e vou ter que conseguir 3 dígitos. Então eu pego 1, divido por 2, vai ser 0, resto vai ser 1. 0 dividido por 2 é 0, dá 0, resto, 0, resto. Opa, passou aqui. Então eu inverto a posição, vai ser 0, 0, 1. Então vocês veem que o número 1, ele corresponde exatamente ao número 1 na base decimal ou na base binária. Já o número 5, na base decimal, eu divido por 2, vai dar resto 1. 2 dividido por 2 dá resto 0. E 2 dividido por 2 dá 1 aqui. Então o que acontece? Eu vou simplesmente conseguir esses valores do resto, não esquecendo de colocar o último resultado aqui. Faço invertido, então o número 5 corresponde exatamente a 101. Então vocês veem que eu estou fazendo o caminho inverso, tá? Aqui no caso do octal. No caso do hexadecimal, você está dividindo ele em 4 casinhas. Aqui eu posso botar mais um 0, não importa, certo? Ficaria exatamente 0 vezes 2 elevado a 3 também. Não iria ter grandes diferenças no resultado. Quer dizer, não iria ter diferença no resultado. Então, aqui eu estou transformando esses 4 dígitos em base decimal, e eu vou conseguir o número 7. Aqui no caso, esse número, que é 1010, eu boto o 0 vezes 2 elevado a 0, o 1 vezes 2 elevado a 1, o 0 vezes 2 elevado a 2 e o 1 vezes 2 elevado a 3. Eu vou obter 8, 0, 2, 0, e eu sei que isso aqui é o 10. Então, 10 para mim corresponde a A, na base hexadecimal. Eu substituo 10 por A, coloco os dígitos na ordem, você vê que não é na ordem inversa, é na ordem que a gente lê, 1AA7, e aqui está o número em hexadecimal. A volta, vocês lembrem de pegar cada dígito aqui é 1, aqui eu só botei uma tabela para os 2 As, porque a gente sabe que vai ser o mesmo resultado, a mesma tabela, e aqui o 7 eu coloquei, certo, para a gente fazer a divisão por 2. Então vamos lá, começar com 1. 1 dividido por 2, o resto é 1. 2 dividido por 2, o resto é 0. 2 dividido por 2, o resto é 0 e o resultado é 0. Então fica 0, 0, 0, 1. Está aqui, ó, apareceu aquele 0 que eu não tinha botado, né? Aqui, ó, o 10 dividido por 2, o resto é 0 e o resultado é 5. O 5 dividido por 2, o resultado é 2 e o resto é 1. E o 2 dividido por 2, o resultado é 1 e o resto é 0. A gente inverte, vai dar 10, 10. O mesmo com o 7, 7 dividido por 2, o resultado é 3 e o resto é 1. O 3 dividido por 2, o resultado é 1 e o resto é 1. E o 1 dividido por 2 nós temos aqui que o resto é 1 e nós temos o resultado 0. O número seria 0, 1, 1, 1. Então nós voltamos para o número binário de origem. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Se gostou, inscreva-se no canal. No próximo capítulo nós vamos ter sinal, magnitude e complemento de 2.
E sempre para terminar, porque ninguém é de ferro, né? Claro. Então, uma piada besta. Eu tenho um hobbit. Se eu tenho 8 hobbits, eu tenho um hobbite. Um abraço para todos. Where do we all come from? Where do we all